Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 43, copiar ou modificar, modificação no local de vetores. Esse, para mim, é um dos assuntos mais interessantes porque exige, de certa forma, alguma complexidade e entendimento na linguagem de baixo nível que está no ambiente R, que é especificamente algumas estruturas que temos que entender de acordo com a linguagem C. Bem, esse assunto também, como abordagem, não poderíamos deixar de detalhar no módulo intermediário, porque ele está totalmente relacionado com o desempenho, com o tamanho de objetos, e aí nós vamos entender, ao longo de uma sequência de videoaulas, peculiaridades que existem no sentido de quando nós estamos copiando ou usando um artifício eficiente que existe no R, que é a modificação no local, isto é, não está havendo cópia de objeto. Para entendermos basicamente o que seria uma cópia de objeto, na realidade nós teríamos uma alocação de memória para armazenar um conjunto de dados que estava em outro objeto. Alocar mais memória para armazenar outras informações exige muito mais da memória do seu computador e, por consequência, se você não consegue manipular isso, é o que você ou alguns outros podem caracterizar que em alguns momentos o R é muito lento. Não, muitas vezes pode ser o entendimento de cópia ao modificar ou modificação no local. É essa a videoaula de hoje. Para vocês que querem mais detalhes sobre o nosso curso, por gentileza, acessem a nossa página bendavid.github.io e aqui na opção em cursos você vem em curso R, mais especificamente no nosso módulo intermediário, e aqui nós temos toda a descrição do nosso material, em que, vindo aqui em material, você é redirecionado para a página em que nós temos os nossos slides, scripts, via Chime ou scripts que você pode baixar e estudar pelo seu computador. Portanto, é imprescindível vocês complementarem o que nós estamos conversando com vocês aqui agora com o material escrito. Então, voltando aqui para a página e da apresentação, o que nós temos nesse sentido com relação ao assunto de cópia ao modificar, cópia no local, é justamente o seguinte. Antecipadamente a darmos continuidade, convido vocês a acessarem a página do selo Democratizando Conhecimento para mais detalhes sobre a nossa filosofia de trabalho. Então, aqui nós vamos voltar, fizemos uma ilustração, tentando entender um pouco sobre a questão da associação dos nomes aos objetos, para que fique claro a complementação do que nós já abordamos lá no módulo básico. Então, aqui nós temos uma ilustração que é simplesmente nós pegando um objeto de comprimento 1, é um vetor numérico, e um nome se associa a esse objeto. Isso aqui é uma forma de nós tentarmos recuperar o valor ou os valores, uma vez que nós já utilizamos. E isso a gente usa uma estrutura, ou na realidade um objeto que nós temos no ambiente R, que é o ambiente. E esse ambiente é o que faz com que haja a forma de retornarmos essas ligações. Bem, compreendendo melhor, então, essas estruturas, voltando uma pincelada sobre os tipos de dados que nós temos no R, muitas vezes um usuário, ou quando se está iniciando, apostilas, muitas vezes não fica claro
desse entendimento. Que significa o quê? Muitas vezes a gente pensa que quando a gente associa um nome a um objeto, a gente pensa que o valor está dentro da variável x. E na realidade não é. Nós temos aqui dois objetos diferentes. Um do tipo symbol, ou name, na tipagem S, symbol na tipagem C, ou um outro objeto que nós temos o integer, em que tem esse nome aqui na tipagem C, né? Ou numeric na tipagem da linguagem S. Bem, e aí o que acontece? Na realidade, nós temos dois objetos diferentes, eles têm identificadores de memórias diferentes, mas aqui a gente está dando ênfase apenas ao vetor, em que quando queremos recuperar o valor 10, nós digitamos no console apenas o nome desse símbolo aqui específico está associado a esse valor, que é o que nós usamos, uma das características que existe no R, que é justamente a recuperação do valor pelo nome. E aqui essa setinha, na realidade, a gente coloca ela de modo diferenciado ao símbolo de atribuição, porque a gente está querendo dar ênfase de que é o nome que se associa ao objeto, e não o objeto que se associa ao nome. Por quê? Porque eu posso ter mais de um nome que se associa a esse objeto. E na realidade eu não tenho dois objetos, eu tenho apenas duas ligações de nomes ao mesmo objeto. Então, é aí onde a gente muitas vezes pensa que houve uma cópia de objeto e na realidade não, é apenas dois nomes associados ao mesmo objeto. Bem, nesse caso aqui também para complementar, esse símbolo de atribuição, se vocês não sabem, é uma chamada de função, é uma função. E essa função é uma função primitiva de atribuição em que a gente não vê o padrão convencional dela de sintaxe, mas a gente pode recuperar usando essa forma sintática de apresentar a função, o símbolo de atribuição como uma função. Aqui nós temos dois argumentos, que é justamente o nome e o valor que nós estamos associando, na realidade o nome associando a esse valor. Bem, mas como nós falamos anteriormente, aqui nós temos dois objetos e a forma de recuperar esse valor nós falamos anteriormente, mas não podemos pensar, por exemplo, nessa segunda situação, em que aqui especificamente nós usamos essa linha de comando no R, em que aqui eu estou dizendo D se associa ao valor 6, mas também B se associa a D, mas ele se associa a D, na realidade, é captando o valor de D, assim como também A. Poderíamos pensar, então, quando a gente vê lá no nosso RStudio, no terceiro quadrante, na aba Environment, que é onde está listado todos os objetos que temos no nosso ambiente global, poderíamos pensar que teríamos 3 objetos, mas não. A gente vai observar que, na realidade, para essa situação, o que nós estamos tendo aqui são 3 nomes associados ao mesmo objeto. Objeto, que é um vetor de comprimento 1 com tipagem numérica ou, nesse caso aqui, double, para a tipagem C. Então, que fica claro que aqui não houve, aqui a priori, o sentido de cópia. E aí vai ser muito importante entendermos o que é a questão de cópia, como nós falamos anteriormente, que é só uma outra parte alocada na memória ativa do seu computador para armazenar os valores do objeto copiado. Então, a gente vai ter que olhar sempre para o identificador de memória. Então,
Não tem como nós utilizarmos os recursos, por exemplo, de ponteiros que temos na tipagem C, na linguagem C, no sentido de tentar captar as informações naquela parte alocada da memória. Nós não temos como acessar diretamente por meio do identificador de memória os valores que estão alocados na nossa memória ativa. Não, aqui a gente simplesmente os recupera informando o nome associado a esses valores. Porém, nós temos alguns recursos de tentar captar quais são os identificadores, as referências na memória que esses valores estão alocados, armazenados. Bem, então aqui a vinculação compartilhada ficou, espero que tenha ficado compreendido que não houve cópia de memória, na realidade cópia de objeto, e sim uma associação de mais nomes ao mesmo objeto. E aí, como é que nós vamos identificar isso, que na realidade não houve cópia? Nós vamos usar aqui inicialmente um pacote que é o Lobst, que é lá do conjunto de pacotes desenvolvidos pelo grupo do RStudio, em que não sei se ele está enquadrado dentro dos pacotes da família Tidyverse, mas é do grupo de pacotes desenvolvidos os desenvolvedores da IDE do RStudio. E aqui ele usa uma função chamada obj de objeto, addr, no sentido de nos dar o endereço. O endereço, na realidade, é o identificador de memória em que esse objeto está alocado na nossa memória ativa. E aí a gente pode observar que quando eu peço o identificador de memória do objeto que está associado com o nome A, com o nome B e com o nome D, percebemos que o identificador é o mesmo. Isso significa, então, que nós não temos um outro objeto criado, mas sim nomes associados ao mesmo objeto. Então, como é que ocorre a cópia e como é que ocorre a modificação no local? Que aí nós vamos entender uma outra coisa muito interessante dentro do estilo funcional de linguagem, que é a condição de imutabilidade, que é quando nós não podemos mudar objetos dentro de uma mesma referência de memória específica. Isto é, eu não posso mudar os valores uma vez que o objeto foi criado. Se você alterar esses valores, na realidade você está criando um outro objeto. Na realidade, nós vamos perceber que em algumas situações no R isso é possível. Então, nós vamos dizer que esse objeto ele é mutável, ele pode ser modificado. Dentro da linguagem estritamente funcional, isso não é possível. Se assim é, nós não podemos dizer que a linguagem ela é estritamente funcional. No caso do R, ela tem o estilo funcional, porque em algumas situações isso pode ser possível, até por controle, no caso, o uso eficiente que o R usa no controle de dispêndio de memória ativa no seu computador. Bem, então, em que situação isso é possível ou não é possível? Então, nós vamos perceber nessa situação o que é que ocorre com essa sequência de linhas de comando. Aqui, primeiro, eu associei um vetor de comprimento 3, y, e também associei com dois nomes, na realidade, com x e com y. Aqui nós temos o mesmo identificador de memória. E agora, o que acontece? Por alguma situação, eu altero um dos valores do objeto associado ao nome x. E aí, ao invés do primeiro elemento ser o valor
caractere A, ele na realidade vai ser alterado para F. O que é que acontece nessa situação? Vai acontecer, nesse caso, uma cópia do objeto agora, e que esse objeto alterado agora, ele vai receber esse elemento F aqui agora. Perceba que nesse caso, o Y, ele continua com esse mesmo identificador de memória aqui, e o X que foi alterado, ele passa a ser alocado uma outra espaço de memória, e ele copia os elementos, os demais elementos do objeto Y, e incrementa o primeiro elemento, que foi a alteração F, nesse primeiro valor do objeto. Então, nessa situação, houve uma cópia de objeto. Como é que a gente consegue entender esses mecanismos? Nós temos duas situações em que pode ocorrer a condição que a gente chama de modificação no local. Então, a cópia de objeto nós entendemos, que é justamente o alocamento de um outro espaço de memória, e aí a gente vai ter uma outra referência de memória onde os valores vão ser armazenados, e aí se copia os elementos do vetor copiado, né, com o incremento desejado. Isso significa que mais memória será utilizada pelo ambiente R para esse recurso, né? Apesar aqui de ser uma quantidade pequena. E em aulas posteriores, nós vamos ver que para o caso de vetores caracteres, tem uma condiçãozinha mais complexa, mas a gente deixa isso para a aula de cópia e modificação para vetores strings. Aqui vamos entender de forma padrão que a mesma situação que nós estamos explicando aqui vale também para os vetores numéricos, tá? Então, como é que isso aqui ocorre, a questão de cópia? Quando nós fazemos manipulações com vetores, objetos, que estão dois ou mais nomes associados com esse objeto, haverá cópia. Mas nós temos uma estrutura mais específica no R para entendermos esse recurso de cópia ou modificação no local. Bem, eu não falei para vocês o que seria a condição de modificação no local, mas vamos pensar que se em algum momento eu quisesse novamente alterar algum elemento do objeto que está associado com o nome X. Isto é, eu quisesse aqui alterar B e colocasse qualquer uma outra letra. K, por exemplo. O que era que vocês acham que iria acontecer? Uma cópia? Na realidade, não. Aconteceria uma modificação no local. Isso significa que nós teríamos o mesmo identificador de memória e simplesmente iria ser alterado no segundo elemento o valor que estava lá, B ou K. Por que que isso aconteceria? Uma das condições práticas que nós iríamos perceber é que esse objeto agora, depois que ele foi copiado, só tem um nome associado a ele. Então, não seria uma condição para o caso de vetor de que acontecesse a cópia de objeto. Isso é um recurso eficiente que existe internamente no R, que nos dá a condição de não precisar realocar mais memória para este recurso. Mas por que que isso acontece? Então, muitas vezes, isso não está bem documentado, porque é uma condição de alteração frequente tentando otimizar ainda mais os recursos do R. Então, por isso, quando você vê lá nos manuais do R, pouco se fala na condição de cópia, modificação no local, porque constantemente
Tentando otimizar os recursos do ambiente R, algumas condições podem ser alteradas para tentar minimizar, por exemplo, alocamento excessivo de memória na sua máquina, ou de fato tentando otimizar ao máximo os recursos que existem no ambiente R. Mas nós temos uma coisa que nós fomos detalhar e buscar ainda mais para tentar facilitar essa condição de cópia. Existe uma função, essa função ela está documentada, chamada tracement, em que esse tracement ele nos mostra, uma vez que a gente o ativa, ele nos mostra se o objeto é copiado ou não é copiado. Essa é a primeira ferramenta que nós temos para ver o controle de cópia nesse sentido. Então, eu aqui criei um objeto W, na realidade, um vetor double, né, de comprimento 3, é um gerador de números aleatórios da distribuição normal, e criei um nome e associei com esse vetor. Para eu saber se esse vetor, em algum momento nas minhas linhas de comando, será copiado ou não, eu ativo o tracement. Esse tracement, uma vez ativado, ele me mostra o identificador de memória, em que essa saída do identificador de memória para o que nós temos aqui com o lobs str do pacote, né? E usando a função obs_addr, essa diferença aqui de forma de mostrar o identificador de memória para essa é simplesmente quando a gente pega essas primeiras iniciais de 0, ele chama apenas 0x. Isso aqui é uma aula, um anexo que nós vamos fazer sobre a questão de como ocorrem essas configurações de numeração que temos de alocamento de memória. Isso a gente deixa para uma sessão de anexo para explicar um pouco mais em detalhes. Mas nós vamos poder observar que quando os identificadores são iguais, as numerações finais elas são sempre iguais desses identificadores. Aqui ele mostra a numeração um pouco mais completa e todas com letras maiúsculas nesse sentido. Então, muda um pouquinho de configuração, mas você vai perceber que, na realidade, quando os identificadores são iguais, você vai ver que as numerações com letras sequenciadas também serão iguais, tá? Não haverá prejuízo nesse sentido. Então, aí o que é que vai acontecer? Criei vamos dizer o seguinte, tá? Criei um nome e um objeto, e esse nome eu associei com esse objeto, ativei o tracement. Verifiquei o identificador de memória desse objeto criado. E aí, o que é que vai acontecer? Vai haver cópia ou não vai haver cópia? Primeiro, o que é que eu faço? Eu associo, crio uma outra ligação. Na realidade, agora eu não tenho mais só o W, eu tenho agora o Z, que se associa a esse objeto aqui. E uso uma outra linha de comando, que é alterar o segundo elemento do objeto que está associado com o nome Z. Nesse caso aqui, eu altero esse valor e coloco 10. E aí, quando isso ocorre, o tracement me solta uma mensagem dizendo que houve a cópia desse objeto que está alocado nessa referência para este outro objeto. Veja que essa referência é a nossa referência inicial que nós temos aqui, ó, desse objeto. Então, os elementos desse objeto aqui, nessa referência, foram copiados para esse outro objeto criado que está agora com essa referência. Então, ele foi alocado. O que foi que aconteceu? Esse primeiro e esse terceiro valor foi copiado para essa referência, e agora, ao invés de eu ter esse segundo elemento, eu tenho o valor 10 aqui. Foi isso que foi feito. Quando você termina de fazer esse rastreamento, é interessante você desativar o tracement.
usando a função untracement. Então, você desativa essas mensagens quando o objeto W ele é copiado. O que nós vamos perceber também é que quando a gente faz uma nova alteração em Z, que é isso que eu falei para vocês anteriormente, agora o primeiro elemento de Z, que era esse valor aqui, dado na sequência de que foi copiado de W, ele agora foi substituído por 100. Mas aí observe, quando eu vou observar o identificador de memória após essa segunda alteração, nós temos aqui o identificador de memória, e aqui a gente vai observar as últimas numerações, 1111, 7BC, 48, nós vamos observar que é o mesmo após a primeira cópia de W com Z. Ou seja, essa segunda alteração não houve uma cópia de Z, ou seja, a criação de um outro objeto. Então, percebam duas características interessantes que ocorreu aqui. Quando eu fiz essa alteração no segundo elemento do objeto que estava associado com Z, houve aqui é uma característica de imutabilidade. Significa, vai alterar o objeto, então o que é que a gente vai fazer? Vamos copiar os elementos e alocar um outro espaço de memória, porque na condição de imutabilidade, os objetos não podem ser alterados. Essa é a característica de mutabilidade. Agora veja a característica de mutabilidade, que é justamente a condição de modificação no local. Eu alterei Z1 novamente, agora não mais no segundo elemento, no primeiro. Alterei esse valor para 100. Nesse caso aqui agora, quando eu observo o identificador de memória, com essa condição, se houvesse a imutabilidade, o que era que deveria ter sido feito? Um alocamento de um outro espaço de memória para que essa alteração pudesse ser armazenada nesse outro espaço, mas não ocorre isso. Veja que o identificador é o mesmo. Então, o que é que aconteceu? Uma modificação no local. Não foi preciso haver um outro alocamento de espaço de memória para que essa alteração fosse possível de ser armazenada. A modificação foi feita no local aonde o objeto está armazenado. Esses recursos são impressionantes no sentido de otimização. Você pode perguntar assim, e no que é que eu vou ganhar com isso? Imagine vocês que vocês têm um conjunto de rotinas e que vocês têm os seus loops, os seus fors, os seus whiles, os seus repeats, e que você constantemente está fazendo alteração em objetos. Se você não compreende a cópia ou a modificação do local, perceba que você pode estar criando cópias e mais cópias e mais cópias e podendo, de certa forma, congestionar, dependendo da situação, todo o seu espaço de memória disponível, ativo para o momento na sua máquina. E aí, muitas vezes, o que é que pode acontecer? A máquina trava, a máquina dá pane, o computador esquenta. Então, muitas vezes isso pode estar acontecendo por você não estar tendo controle nesse aspecto. Não estou dizendo que uma das desvantagens que exige, que tem na realidade no R, esse dispêndio excessivo de memória, seja tudo devido a isso. Mas você pode tentar evitar determinadas situações e ter uma utilização mais eficiente do ambiente. Então, esse recurso do tracement, ele foi um recurso interessante para nós verificarmos se houve cópia ou não houve cópia, mas nós vamos entrar na raiz da identificação do problema. E a raiz da identificação do problema está agora na versão 4.0, que ocorre agora com a alteração, a mudança
da versão do R 3.6 para 4.0 é que a condição agora de cópia ou modificação do local está agora específico para o que a gente chama de contagem de referência. Na realidade, por trás, no R, na linguagem C, quando nós temos a estrutura básica dos objetos, nós temos algumas características, estruturas, atributos que identificam, por exemplo, um vetor, e que esse vetor tem um determinado comprimento. Dentro dessas estruturas de baixo nível, aqui nós vamos ficar específico para identificar a contagem de referência. Eu vou mostrar para vocês agora, isso basicamente a gente não encontra em livros específicos, porque isso na realidade foi uma função experimental, principalmente para os mantenedores do grupo do Hardcore Team, em que eles usam para inspeção de determinados objetos, porque eles trabalham constantemente com a criação e com a alteração daquelas funções primitivas ou incrementos que possam existir no ambiente R, e isso se faz necessário de ter um entendimento mais aprofundado. Então, fazendo buscas, pesquisas, nós encontramos uma função que ela basicamente ela consegue identificar todo esse processo, se ocorre ou não ocorre cópia ou modificação no local de determinados objetos. Então vocês vão perceber, ela na realidade é uma função interna. Se você procurar o help dela, você não vai encontrar. Uma das explicações que a gente tenta repassar é que como esse processo de a alocação de memória é algo que constantemente vai entrando em atualizações no R para tentar tornar o ambiente mais eficiente, eles não deixam isso documentado porque são condições de alteração, e aí toda vida que internamente os objetos, por alguma característica, fossem alterados, essas funções que não são documentadas também teriam que ser, estariam desatualizadas e passariam por atualizações específicas. Então, nesse caso, fazendo estudos e tentando buscar um entendimento que você não encontra facilmente sobre essa questão de cópia de objetos, poucos livros você vê nesse sentido, nós encontramos uma função chamada inspect, em que você vai usar, na realidade ela é escrita em linguagem C, você usa essa API, que na realidade é a função que ela se conecta com a linguagem de baixo nível do ambiente R, que é o ponto internal, que é nela em que você acha, por exemplo, quando você tem funções primitivas, no corpo dessas funções você pode ver que muito provavelmente você estará tendo essa chamada dessa API aqui. E aí eu encontrei essa função inspect, em que ela me dá essa estrutura de mensagem. Essa estrutura de mensagem, eu não vou entrar em detalhes, em todas as características que nós temos, mas essa tag aqui, inicial, esse token aqui, na realidade é o identificador de memória. Então essa característica é o mesmo identificador de memória que nós teríamos ou usando o Traceman ou usando o do pacote lobstr, usando a função objaddr. Então é o mesmo identificador, tá? Um outro recurso que eu quero repassar, que eu quero dizer para vocês, é que se vocês vão fazer e estudar esses scripts, não usem diretamente o RStudio, porque tudo que o RStudio faz, ele faz uma cópia, a IDE ela faz uma cópia dos objetos, então basicamente vai haver
uma duplicação por questão de controles e referências características desses objetos que ela armazena, a IDE. Então, é melhor você utilizar o próprio R para realizar os seus estudos, tá? Nesse sentido, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos focar em uma característica aqui que é o ref. O ref é a contagem de referência. Essa contagem de referência é o que vai identificar para o objeto se ele será copiado ou não. Então, quando nós temos o ref igual a 1, significa dizer que nós temos apenas um nome associado a esse objeto e, portanto, qualquer alteração que seja feita, no caso de vetores, não faça a cópia do objeto, mas sim a modificação no local. Então, perceba o que acontece no processo, tanto aqui na imagem, quanto na sequência do tracement, por que houve cópia de objeto aqui e aqui não houve cópia de objeto na sequência, apenas uma modificação no local. Vamos olhar agora aprofundado de acordo com a contagem de referência. Inicialmente, foi criado o objeto. Aqui eu não sei se eu variei. Aqui, na realidade, perceba que eu rodei novamente as linhas de execução e aí quando eu faço a execução novamente, há um outro alocamento de espaço de memória, tá? Mas a ideia ela vai ser análoga, porque aqui eu vou novamente executar as linhas de comando e você vai perceber que a lógica ela vai acontecer para esse mesmo procedimento. Apesar de eu ter executado novamente as linhas de comando, você vai perceber que o identificador de memória eles vão se conservar com outras numerações. Mas vamos lá. Então, vamos focar aqui nesse token e nesse daqui, tá? Beleza. Então, esse daqui é a nossa referência, o nosso identificador de memória, e esse daqui é a contagem do ref, contagem de referência. Então, vamos lá. Inicialmente, eu criei o objeto e criei um nome e associei a ele. O que acontece quando eu peço a inspeção desse objeto? Ele me mostra o ref igual a 1, e aqui eu tenho um identificador de memória para ele. Beleza. Agora, eu vou associar um outro nome a esse objeto, que é o que acontece na sequência. Acrescentando um outro nome a esse objeto, o que é que vai acontecer agora? O identificador de memória é o mesmo, o identificador de memória é o mesmo para Z e é o mesmo para W. Perceba então que esse nome está apontando para o mesmo objeto. Não houve alteração até aqui. Mas o que é interessante agora é que o ref ele sai de 1 para 2. Quando eu altero o ref diferente de 1, isto é, maior do que 1, é condição para que internamente, na linguagem C, e por consequência o ambiente R entenda que se qualquer alteração for feita para um desses objetos, faça a cópia do objeto. Se o ref for igual a 1, a modificação pode ser feita no local e não precisa haver cópia. Essa é a condição eficiente que o ambiente R usa para tomar a decisão de cópia ou não de objetos. Então vamos ver o que acontece na sequência. Como eu vou alterar o objeto que está associado com o nome Z, e o ref dele, nesse caso para Z é 2, o que é que vai acontecer? A cópia do objeto, porque o ref é maior do que 1. Perceba agora como é que a gente consegue identificar isso. Z agora, nesse caso, ele muda o identificador de memória, não é mais igual ao anterior. Isso significa, então, que foi realocado um novo espaço de memória, né? Mas, quando você observa para W,
o espaço é o mesmo, a referência é a mesma. Então, nesse caso, não precisei realocar um novo espaço para Z, perdão, para W. Então, portanto, W está lá no mesmo local e Z que se alterou, eu copiei os elementos de W e realoquei para um outro local no espaço de memória, né? Na nossa memória ativa. Só que agora com alteração. O segundo elemento agora ele vai receber o valor 10. Aí o que acontece? Como agora esse objeto ele foi para um outro espaço de memória, realocado para um outro espaço, nós temos agora dois objetos. E esses dois objetos, cada um agora, só se associam a um nome. Aí o que acontece? O ref2 ele passa agora a voltar a ser ref1. Então perceba aqui comigo, quando eu voltei para o ref1, aqui em Z, observe que quando eu faço uma segunda modificação em Z e que a gente observa o mesmo identificador de memória, isso ocorre simplesmente porque o meu ref1 após a primeira alteração saiu de 2 para 1. Por isso que nessa situação, na sequência, quando eu uso aqui Z1 igual a 100, o identificador de memória será o mesmo. Aqui a gente observa, né? Na outra execução de linha de comando, é o mesmo. Isso aqui ocorre e que, portanto, foi uma modificação no local. Por quê? Porque o ref retornou a 1. Então, aqui nessa sequência, a linha de comando agora aconteceria Z para o primeiro elemento, altere para 5. O que era que iria acontecer? Não iria haver cópia de objeto, porque ref aqui é 1 e é a condição do R entender que faça a modificação no local. Seria a condição de mutabilidade. Aqui na sequência, eu pensei que não tinha complementado, mas nós temos aqui, então, tenho aqui a segunda linha de execução e faço aqui a terceira alteração. Vamos olhar lá pelo inspect. Aqui eu fiz a segunda linha de execução, alterei para 10 e agora vou alterar para 100. Então aqui alterei para 10, né? Tem o mesmo identificador de memória agora, na realidade eu tive a alteração, o identificador de memória de W, ele é o mesmo do anterior, e agora, na sequência com alteração, o Z ele se altera do W, né? O W ele continua o mesmo da sua referência inicial. E agora, quando eu faço a segunda alteração em Z, perceba agora que Z ele recebe o valor 100 no primeiro elemento. Vamos ver o que acontece? Eu tenho aqui Z 60B22. Perceba que Z aqui também é 60B22. Isto significa dizer que não houve cópia, houve modificação no local. E aí, voltando ao que nós falamos anteriormente, o que é que isso acontece quando entra dentro das funções? Isso é assunto para a próxima aula. Um abraço e até a próxima.